Em entrevista em uma feira agroindustrial em Londrina, no Paraná, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou o ministro Alexandre Padilha de desafeto pessoal e incompetente. Vamos ver. Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Isso é lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. Após as críticas, o ministro Alexandre Padilha publicou um vídeo no qual o presidente Lula faz elogios à atuação dele à frente do ministério. Ele escreveu ter ouvido isso publicamente do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra para toda a equipe do Ministério das Relações Institucionais. Agradecemos e estendemos esse reconhecimento de competência ao conjunto dos ministros e aos líderes, vice-líderes e ao conjunto do Congresso. Vamos ao debate. Alexis, esse embate atrapalha a agenda do governo Lula? Eu acho que atrapalha. Agora, vamos lembrar que Lira já pedia a cabeça do Alexandre Padilha há algum tempo. Eles não se entendem nessas relações e o ministro Padilha, como relações institucionais, é o porta-voz do governo no Congresso. É ele que vai trazer pautas, que vai negociar com Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, para poder os projetos avançarem. Eu achei as palavras, e a declaração do Arthur Lira extremamente pesadas, extremamente francas. Isso mostra que a relação é péssima entre os dois. Agora, de eu conhecer Arthur Lira, porque fui deputado federal quando ele também, no seu primeiro mandato como presidente da Câmara, sei que Arthur Lira, ele não é fácil, é extremamente difícil e deve ter pautas exigindo do governo que não devem estar sendo atendidas por Alexandre Padilha. E é por isso que ele fala desse desafeto e essa questão de incompetência. Agora, é difícil saber qual é a pauta que não foi atendida, é difícil saber em que ponto eles têm essas diferenças. Agora, sem dúvida nenhuma, o Congresso já anda bem devagar. Algumas pautas andam porque são de interesse de Arthur Lira, como a reforma tributária é uma, e essa questão, inclusive, que nós acabamos de debater sobre a saidinha. Mas o Congresso está trabalhando muito pouco. As pautas são rasas, são pequenas, grandes temas não estão sendo trabalhados dentro do plenário, dentro do Congresso Nacional, que está produzindo muito aquém do que o Brasil necessita. E, de fato, esse entrevero, esse desentendimento e essa declaração de que a questão é pessoal, ela faz com que as coisas andem muito menos a desgosto do presidente Lula e que tem em Alexandre Padilha um escudeiro, um defensor de primeira linha, mas tem que saber se relacionar com o Congresso. Afinal de contas, estamos numa democracia, estamos num Estado democrático de direito. Zé, embate Lira e Padilha trava a agenda de Lula na Câmara? Bom, é evidente que esse embate não ajuda o governo e o parlamento. Ou seja, uma das premissas da separação de poderes é que os poderes tenham uma atuação harmônica, garantida a sua autonomia e a sua respectiva independência. Isso não é bom para ninguém. Agora, uma coisa que é real, a vida me ensinou a ver isso, eu não lembro, tirando a hipótese de governos serem extremamente submissos à pauta legislativa e não quererem dialogar com o parlamento, de um ministro das Relações Institucionais ou da articulação política, seja lá o nome que isso já teve no passado, que não tenha tido pontos de atrito e de desgaste com setores do Congresso Nacional, às vezes com o próprio presidente. Me recordo, inclusive, na minha época em que fui ministro, por vezes, embora não fosse a função do Ministério da Justiça, a presidenta da República pedia que eu fosse articular alguma aprovação de projeto no Congresso Nacional, porque havia uma dissintonia momentânea ou mais cristalizada entre os setores que fazem a relação institucional do governo e, efetivamente, o presidente da Câmara, o Congresso Nacional. Isso não é novo. Claro, não é bom, mas não é novo. E o Ministério das Relações Institucionais, a meu ver, é um dos ministérios mais difíceis que tem que ser exercido. Eu considero o Ministério da Justiça e Relações Institucionais um dos mais difíceis para serem exercidos. E acho que o ministro Padilha é uma pessoa extremamente competente,
experientíssimo, já foi ministro da Saúde, já trabalhou na parte de relações institucionais anteriormente, mas os atritos existem. Na política há atritos que são superáveis e insuperáveis. Não sei desse de Arthur Lira e Padilha, se são superáveis ou não superáveis. A grande verdade é que, enquanto persistir essa situação, isso não é bom para o Legislativo e não é bom para o governo. Não é bom para a sociedade, porque eu passo a ter escaramuças aí que acabam impedindo a discussão madura de projetos e de proposituras legislativas. Então, não é bom. Agora, lamentavelmente, esta é uma realidade que decorre do sistema político brasileiro, um sistema político anacrônico, um sistema político em que as personalidades individuais afloram mais do que os pactos políticos honestos, sinceros e que devem ser transparentes na composição de maiorias parlamentares. Ou seja, essa queda de braço que o, abre aspas, presidencialismo de coalizão colocou como indispensável para que se consiga governar no Brasil, é algo lamentável. Eu tenho defendido já há muito tempo uma reforma política do sistema brasileiro. Acho que o nosso sistema é anacrônico, favorece essas individualizações do exercício da política, em detrimento de pactos programáticos sólidos na formação de maiorias. Como eu vejo, acho que isso acaba sendo sempre um resultado ruim, mas inevitável diante da nossa realidade institucional. Alexis, segundo fontes, há uma dificuldade no diálogo de alguns parlamentares com o Palácio do Planalto. Arthur Lira se fortalece com os deputados após essa fala? Ele mostra poder, mostra respeito, ele sabe defender muito bem a posição dele, o cargo dele. Eu acho que é importante que os poderes sejam independentes e harmônicos, mas independência é independência mesmo, né? E não uma suposta independência, porque se Arthur Lira fosse simplesmente um executor das vontades do Executivo e não defendendo o Legislativo, né, a Câmara dos Deputados, como faz, a gente não teria os pesos e contrapesos, a Constituição, né, de o Executivo, Legislativo e Judiciário, e que faz com que isso os caracterize uma boa democracia. Dores da democracia. Elas nunca são um céu de brigadeiros, nunca são de forma sempre fácil, tem negociações que têm que ser feitas mesmo. Agora, Arthur Lira, ele é de fato um líder nato, ele exerceu muito bem isso em todas as negociações que houveram das grandes reformas da Previdência, Eletrobras, sempre, ele não vende nada barato, ele sempre faz negociações criteriosas, tá certo? Ele está, de fato, nos seus últimos momentos de mandato, ele tem que fazer o sucessor e ele tem que dar sinais de poder. Agora, o poder não é dizer não simplesmente, ele tem que fazer isso de forma razoável. Mas as palavras dele têm algum significado a mais, porque falar que é pessoal e chamar de incompetente Alexandre Padilha não é óbvio. Zé, Arthur Lira sai fortalecido com essa fala? Acho que ninguém sai fortalecido. O presidente da Câmara, ele tem que buscar ao máximo, como disse o Alexis, a harmonização da casa, que não é simples. O presidente muitas vezes fala em nome próprio, não em nome da casa, ou às vezes fala em nome de um grupo de deputados que o apoiam. Isso nem sempre é fácil de ser questionado quando se exerce a presidência. Da mesma forma, o ministro das Relações Institucionais, ele tem que cumprir as orientações superiores do governo. E aí, os atritos acabam acontecendo. O que não me agrada é o puxar de faca público. Claro, isso não me agrada. Não contribui para Arthur Lira, porque evidentemente muitos dos deputados que são da base governista podem ficar desconfortáveis ao serem representados nesta fala, não sei se isso ocorrerá no caso ou não. Da mesma forma, para o governo não é bom, porque fica uma situação, ou eu desprestigio o meu ministro das Relações Institucionais, ou eu dialogo, ou seja, não é bom para ninguém. Ninguém ganha com situações desse tipo. Mas há um livro que eu sempre cito, Leandro, que é A Marcha da Insensatez. Um livro clássico de uma autora, Barbara Tuchman, que diz que às vezes as pessoas sabem que vão fazer algo insensato e ainda assim fazem. Esse tipo de disputa me parece que é a expressão da marcha da insensatez.
Senhores, obrigado pelo debate. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN.